ver se já está gravando. Ok, turma, estamos gravando. Nessa nossa retomada agora, eu quero apresentar para vocês a atividade avaliativa que já está postada. Quem estiver vendo esse vídeo sem o propósito de fazer como atividade avaliativa, vai ver um exemplo de como se faz análise sintática, identificando os elementos básicos, né? Sujeito, enfim, o verbo, o predicado. E vocês vão ter o modelo para vocês, quem está vendo esse vídeo com o propósito de fazer uma atividade avaliativa, vai encontrar um modelo que eu espero que vocês repliquem, que vocês, caso venham a cometer algum erro, algum deslize, que seja como algo diferente, digamos assim, disso que eu vou apresentar aqui. Que vocês consigam olhar o modelo, é o meu desejo, é que vocês consigam olhar o modelo que está agora será apresentado, e tem outros vídeos também, e peguem o seu fragmento e repliquem o modelo, certo? Então, esse textinho inicial aqui é uma forma que eu vou compartilhar com vocês antes, né? A tela. Vou apresentar agora, na janela. Pronto. Aí é me empolgar e falar sem estar projetando. Então, turma, eu quero dedicar aqui cerca de 10 minutos a essa atividade avaliativa, explicando. Esse textinho que tem aqui, deixa eu ver, ainda não está aparecendo não, né? Pronto, agora foi. Então, vejam, digam aí se vocês estão vendo direitinho, tá? Dá para ver direitinho? Esse texto que eu suponho que vocês estejam vendo direitinho aí, eu aumentei o zoom e tudo, nesse fragmento inicial, o que vocês vão encontrar é, de certa forma, a definição de sujeito, de adjunto adverbial, de adjuntado nominal, que vocês vão entender melhor quando vocês pesquisarem, quando vocês anotarem as definições aqui embaixo, certo? Alguém me perguntou lá no outro momento, né? O que eu vou fazer? É simplesmente definir mesmo. O que é um substantivo? O substantivo é a palavra que dá nome às coisas, aos seres, aos sentimentos, tá? O que é o sujeito? É o termo, a parte do período que concorda com o verbo, que pratica a ação ou sofre a ação do verbo. É a parte do período sobre a qual se diz algo. É simplesmente uma transcrição do conceito, certo? Defina verbo, essa palavra aqui, indicação, estado, fenômeno da natureza, mudança de estado, certo? Que coloca aquilo que eu digo em primeira pessoa com quem fala, com quem se fala, do que se fala. O que é um adjunto adverbial? Dentre outras possibilidades, é a parte do que eu escrevo, o que eu digo, enfim, que dá a circunstância do verbo. Também pode se relacionar com adjetivo ou com outro advérbio. Essas definições estão no material que eu entreguei, tem na internet largamente, tem tudo quanto é gramática, eu gosto de mostrar, tem tudo quanto é gramática em coleção de ensino de livro de ensino médio, isso não é mistério. Vocês vão transcrever, certo? Agora, depois, o que é o artigo, a palavra que define ou indefine o substantivo? O que é um adjetivo? A característica de algo. E por aí vai, certo? Quando vocês copiarem isso aqui, vocês vão ter um mapa do que vocês vão estudar ano que vem na forma de orações. As orações que fazem a função de substantivo. Sujeito é uma delas. As orações que fazem, às vezes, de adjunto adverbial. As orações que fazem, às vezes, de adjunto nominal. Estou preparando vocês para aprofundar o estudo. Por agora, vocês vão demonstrar para mim que entenderam esses conceitos, ou vão finalmente entendê-los, quando vocês forem para o fragmento que tem o mesmo número que o nome de vocês, a atividade está postada, e no parágrafo inteiro, ou no fragmento inteiro, que tenha mais de um parágrafo, vocês vão encontrar para cada período um sujeito. Essa atividade, de novo, que vários erraram, e eu fiz juntos para até obter acerto, agora vocês vão conseguir fazer, caíram meus livros, agora vocês vão conseguir fazer sozinhos, certo? E vocês vão, aí no fragmento todo, encontrar dois casos de adjuntos adverbiais. Caso não tenha, você declara que não tem, certo? Mas eu acredito que todos têm. Os que eu olhei, eu lembro de ter encontrado dois para cada um deles, certo? Aliás, de todos eu encontrei dois. Dois casos de adjuntos adnominais, aí você vai ter 1 milhão. Não é só dois, não. Está caindo tudo aqui, gente. Depois vocês vão encontrar duas ocorrências de substantivo, que vai ter 1 milhão, vocês vão marcar duas, e ocorrências de verbos, vocês vão marcar duas também, certo?
Quero lembrar que o nosso calendário está correndo, é reta final, estamos no final de tudo, eu tenho que entregar os diários. Talvez vocês não tenham a mesma flexibilidade de eu esperar pelo tempo de vocês, atender quando vocês puderam, para a gente poder fazer a recuperação dentro das unidades. Então, tenham zelo, tenham cuidado ao fazerem essa atividade, que eu vou demonstrar agora que ela é simples. Simples. Olha o fragmento que a gente leu, que como inspiração para resolver a produção textual lá, e eu comentei largamente com vocês, está no outro vídeo, certo? Aqui eu vou mostrar outra vez como é fácil encontrar o sujeito quando você tem na cabeça o que é o sujeito. É o quem do verbo. Quem praticou? O menino foi à feira. O menino é o sujeito. Esse sujeito pode ser só o menino ou pode ser bem grandão. Os meninos interessados em fazer compra durante o domingo para poder ter comida durante a semana foram à feira. Eu vou mudar aqui, vocês não falaram que o áudio estava ruim, mas eu vou colocar aqui para ficar melhor. Todo mundo está acompanhando o meu raciocínio, né, turma? Todo mundo está acompanhando, né? Então, Sim. veja só, nesse fragmento é mais fácil do que dos fragmentos que vocês vão analisar, porque eles são como desafios para uma atividade avaliativa. Mas os casos que vocês encontram lá são idênticos. É só saber o que é sujeito na cabeça que você encontra no texto. Então, aqui, olha, o quem do verbo aqui. Aqui. Altos diretores de empresas tecnológicas multinacionais do Vale do Silício. Aqui a dificuldade era você perceber que existe uma informação aqui entre travessões, entre o sujeito e o verbo. São esses altos funcionários das empresas tecnológicas multinacionais estabelecidas no Vale do Silício, são eles que colocaram seus filhos, certo? Então teve gente que marcou, no caso, né? Seus filhos, que é complemento do verbo como se fosse sujeito. Houve muito esse tipo de erro. E houve gente que marcou, tipo assim, só altos diretores. Marcou só uma parte do sujeito. Então, dessa vez, vocês vão fazer correto. Eu estou mostrando mais uma vez, vocês têm os modelos, vocês vão fazer corretamente. Certo? Aí, a atividade primeira, que é a que eu vou trabalhar mais aqui, é essa coisa de, para cada período, um sujeito. Aí, 2 adjuntos adverbiais, 2 adjuntos adnominais, 2 substantivos, 2 verbos. Então, se eu chegar aqui e pura e simplesmente marcar aqui, colocaram, eu já tenho um verbo. Certo? Pura e simplesmente isso. Pronto, aqui eu tenho um verbo, colocaram. Eu identifico o sujeito, já sei o verbo desse sujeito. Aí continua, ó, lugar, berço, tal e tal. Vamos pular isso aí, já vai para o outro período, já encontrou um sujeito. Os pais, está vendo aqui, olha, o sujeito. Quem é que coloca? Quem é que pratica essa ação de trabalhar, aliás? São os pais. Então, os pais é o sujeito. Para cada período, um sujeito. Agora, por favor, quem me chegar, eu vou postar a aula para fazer essa atividade vendo. Os líderes, por favor, divulguem nos grupos. Quem me chegar, enfim, vai ser uma coisa que não é o que eu estou esperando. For fazer a atividade sem ver essa aula, sem ver a explicação, sem seguir os modelos. Vai cometer equívoco. Então, aqui eu já teria o outro verbo. Olha que coisa simplória. E os pais, o outro sujeito. E seus filhos nunca usaram. Quem foi que nunca usou? Seus filhos. Seus filhos é o outro sujeito. Nunca usaram. Aqui já é outro verbo. Escrevem. Aqui o sujeito é elíptico. Quem é que escreve? Seus filhos. A gente já explicou em sala, eu já exemplifiquei várias vezes. Vocês teriam condições de colocar aqui que é o sujeito elíptico ou desinicial ou implícito, tanto faz os nomes, seus filhos. Eles escrevem com lápis. Esse aqui é o sujeito. Seus filhos, certo? Seus filhos escrevem com lápis e papel. E seus professores, está aqui. Só precisava marcar um sujeito. Quem marcar dois está fazendo errado. Aqui seria outro. Seus professores usam, certo? Vamos voltar aqui. Deixa eu parar, porque eu já expliquei isso tantas vezes, mas eu vou explicar de novo.
Entre esse espaço vazio e o ponto final aqui de tudo, aqui tem uma citação no meio, entre esse espaço vazio recuado e o ponto final, eu tenho um período. Dentro do período, eu tenho um parágrafo. Dentro do período, eu tenho as partes que terminam com um ponto, com exclamação, com reticências. Eu tenho os períodos. Aqui, então, eu tenho o período 1. É para vocês escreverem assim, colocando os pontos. A atividade de produção que vocês vão fazer virá com parágrafos e os parágrafos organizados em períodos. É a 10ª vez que eu estou explicando isso. Especialmente para quem não respondeu ainda assim, tá? Então, aqui, olha, nesse E começa um período e termina nesse outro ponto. Acreditem, tem concurso para ganhar R$ 5.000, que às vezes a questão quer que você saiba quantos períodos tem no parágrafo. Se você souber quantos períodos tem, a pergunta é assim: o trecho tem 3 orações e um período? 4 orações e 4 períodos? Às vezes, se você simplesmente souber quantos períodos tem, você elimina as outras e marca certo. E período é só isso que eu estou mostrando, tá? Então, o colégio, aqui é o sujeito, olha. O colégio, ele não tem, você não marca o não, tá? Aqui já é predicado. É o colégio que é o sujeito. Nem é só o, nem é só colégio, é o colégio. Certo? O computador é o outro sujeito. Quem é que impede? Quem é que não tem? Sobre o que eu estou falando aqui entre essa interrogação e esse ponto? Eu estou falando sobre o computador. E o que esse computador faz? Ele impede o pensamento crítico, desumaniza, ele, enfim, tira a atenção humana, diminui a capacidade de concentração do ser humano. Eu espero que esteja finalmente ficando clara a noção de sujeito. Um dos pais, aqui, ó, ponto, começa outro período. Aqui, olha, é o sujeito. Um dos pais formado em tecnologia e pertencente ao departamento de comunicação e tal, esse pai aqui diz, olha o verbo do sujeito. É ele que pratica essa ação de dizer. Certo? O que eu tinha que marcar mais? 2 adjuntos adnominais, né? Ó, 2 adjuntos adnominais. Então, qualquer palavra que esteja ao lado de um substantivo ali, acrescentando informação, você pode marcar que é um adjunto adnominal. Por exemplo, comunicação é um substantivo, eu vou colocar um SB aqui, é o nome de algo, certo? E esse executiva dá uma característica dessa comunicação. Então, aqui eu tenho um adjunto adnominal. Certo? Professor, dê um macete aí mais fácil para encontrar os adjuntos adnominais, por favor. Todos os artigos. Está aqui, olha. O senhor. Certo? Esse o aqui, ele é um adjunto adnominal. Então, bastava marcar 2 artigos, por exemplo. Certo? Tudo tranquilo? Esse um aqui, ó, de um colégio, esse um de um colégio é um adjunto adnominal. Vocês vão colocar lá a definição, né, que é o termo que define, que especifica um substantivo, e é isso aí que vocês vão encontrar. Certo? Qual era a outra coisa? 2 substantivos. Então, pronto, onde tem um adjunto adnominal, tem também um substantivo aí, olha. Colégio, diretores, aí autos é o adjunto adnominal de diretores. É uma coisa super simples, é só o nome que confunde a gente. Certo? Tranquilo? Então, o, Hã? então, o complemento adjunto nominal, antes dele ou depois, né, é o substantivo. Exatamente. Exatamente. É simples. Eu estou insistindo nisso porque é o mais simples e o que mais a gente tem dificuldade de sacar. O adjunto nominal é uma palavra que dá a ideia de posse, tipo suas casas. Entendeu? Seus filhos aqui, olha. Esse seus é um adjunto nominal de filhos. Não sei por que não funcionou, mas agora vai. É um adjunto nominal de filhos. De filhos, é adjunto nominal. Vocês vão colocar aqui em cima a definição
e com esse mapa na mão vão fazer o exercício, que é para aprender a fazer um exercício. Eu estou preocupado com vocês porque vocês estão no segundo ano do ensino médio e não sabem fazer uma tarefa escolar. Não é por questão de conteúdo, é de procedimento, entendeu? Se eu vou procurar um sujeito, eu tenho que ter na minha mão aqui o que é sujeito, até você entender e conseguir marcar, pelo menos como hipótese, entendeu? E não no aleatório. Eu perguntei para 100% de todos, dessas turmas e das outras. Por que você marcou isso? Por que é sujeito? A pessoa não sabe. Como pode? Nem para dizer com o papel na mão, entendeu? Do livro, ou da internet, ou das minhas aulas. Então, aqui em cima vocês definem e embaixo vocês analisam. E vão escrever por extenso. Substantivo, sujeito, adjunto, adnominal, que é para eu olhar, checar e gerar nota. Estou me dedicando aqui um tempão a essa tarefa, que é para ficar muito claro. Está claro, não está? Para essas 28 pessoas que estão aqui. Divulguem nos grupos, que é para fazer a atividade avaliativa vendo a aula. Estou me demorando para vocês tirarem alguma dúvida. Seja pertinente a esse conteúdo. Professor, é porque eu queria saber sobre a questão da entrega, se é no dia 16. Entrega a gente marca depois. Eu agora quero saber do conteúdo. Ok, obrigada. A gente vai ter tempo para isso e eu tenho a vida inteira no WhatsApp para responder. Eu tenho que orientar vocês a como acompanhar uma aula. É sobre o conteúdo, foque nele. Sobre como resolver a tarefa. Alguma pergunta? Aí vocês viriam para cá. Aqui dentro, vocês encontrarem os outros sujeitos também. Olha. Minha filha, já vou dizendo de pronto, minha filha é ela, é ela que não sabe usar, tá vendo? O sujeito é o quem. Eu encontrei essa outra estratégia para ajudar vocês. É o quem. Quem é que não sabe? É a minha filha aqui, a filha do profissional. Meu filho é o outro sujeito. Quem marcasse aqui o que está no quinto ano, eu aceitaria como verdadeiro. Quem não marcasse, eu também aceitaria. Não vou ficar com esse preciosismo com vocês. Tá? A tecnologia é ela que tem o seu lugar. Então, ela é o sujeito. Tá bom? Certo? E quando vocês encontrarem o verbo haver no sentido de existir, vocês vão escrever oração sem sujeito. Certo? Estou explicando. Quando você diz há pessoas que aprendem com mais facilidade do que outras, então esse haver aí no sentido de existir. Certo? Professor, mas o nosso fragmento é diferente, é muito mais difícil. Pronto, o que é que eu fiz? Eu peguei o mesmo capítulo que vocês vão analisar, o mesmíssimo. Fui até o primeiro parágrafo da conclusão, que não está para nenhum de vocês, certo? E marquei os sujeitos, e marquei os verbos. Eu gostaria que vocês olhassem para isso aí e tirassem alguma dúvida. O sujeito como o quem do verbo. Quem foi que se tornou bastante evidente tal e tal? As dificuldades em alcançar um novo acordo com o FMI. Isso tudo é o sujeito. Veja que na hora que a gente vai ler, identificar o sobre o que se está falando, que é o sujeito, né? Identificar essa parte do período. Olha, aqui vou explicar de novo. Aqui é o espaço vazio, inicia o período, o parágrafo com o primeiro período. Aqui termina o primeiro período, quando tem o ponto. Aqui dentro eu vou ter, pode ser uma oração sem sujeito, não é choveu e tal, um verbo que indica fenômeno da natureza não tem sujeito. Pode ser o verbo haver no sentido de existir, não é havia muitas questões e tal. Vamos desconsiderar, certo? O que vai se encontrar recorrentemente é eu falo sobre algo usando um verbo. Isso sobre o que eu falo é o quem do verbo, para a gente entender. Quem é que se tornou bastante evidente logo no início de 19... Ah, não, o período está aqui, olha, me confundi. Aqui começa o segundo já, aqui é o final do segundo período. Então, as dificuldades para alcançar um novo acordo com o FMI. É sobre isso que o fragmento está falando. Muita pessoa eu perguntava sobre o que o trecho está falando. A pessoa não sabia dizer, entendeu? É essa parte, é sobre as dificuldades.
E o que está se dizendo sobre ela? Ela se tornou bastante evidente ao longo de 85. Certo, gente? Então, aqui eu tenho o meu primeiro sujeito. Sujeito 1. É o mesmo livro de vocês. Olha, por outro lado, aqui, olha, não havia, já sei. Não havia como o governo, não havia como o novo governo pudesse obter apoio político interno para mais uma carta de intenções, dado que as dificuldades de financiamento externo do país haviam claramente declarado. Então, você não vai ficar quebrando a cabeça procurando se o sujeito é oracional, se não é, e tal e tal. Teve o verbo haver, você coloca a oração sem sujeito. Certo? É como a dica que eu estou falando para a gente conseguir resolver essa atividade. Se no seu fragmento tiver isso, oração sem sujeito. Se você marcar outra coisa, chutando que é sujeito e tal, por algum motivo e tal, eu vou desconsiderar essa parte, certo? Agora, esse caso aqui é o caso que eu quero que vocês percebam. Olha. O fato de que o Brasil não demandaria novos recursos externos para financiar a conta corrente do balanço de pagamento, tudo isso aqui é o quem de estimulava. Está aqui o verbo. Estimulava o novo governo. Então, o que eu esperava é que vocês identifiquem isso tudo como sujeito. Sobre o que é que esse período que começa aqui, nesse ponto em que eu marco com 2 traços, e termina nesse ponto em que eu marco com 2 traços, sobre o que é que ele está falando? Sobre o fato de que o Brasil não demandaria novos recursos externos para financiar a conta corrente do balanço de pagamentos. Então, uma vez decodificando que é sobre isso que o fragmento fala, eu tenho como ir depois pesquisar o que é balanço de pagamento, qual é o problema disso, para entender melhor o texto. E eu tenho como, quando eu for estudar inglês, francês e espanhol, saber identificar o sujeito e conseguir aprender essa língua estrangeira com mais facilidade a partir desse conhecimento da estrutura da língua. Certo? Não, isso não define as coisas, mas ajuda. Tudo bem? Aqui, olha. Quem é que estimulava o novo governo a rechaçar estreitamento de um espaço de manobra? Quem é que estimulava? O fato de que o Brasil não demandaria novos recursos externos para financiar a conta corrente do balanço de pagamento. Isso tudo é o sujeito. Nesse outro é a mesma coisa, olha. Os banqueiros, assim como os governantes dos países credores, aqui eu tenho mais de um sujeito, né? Os banqueiros, mais de um núcleo, aliás, um sujeito só. Assim como os governantes, certo? Então, eu marco isso tudo aqui como sujeito. São esses dois que o quê? Apegaram-se. Percebe que é o quem? Quem é que se apega? Isso tudo aí. Está claro isso, gente? É fundamental. Vocês não podem admitir terminar o ensino médio sem ter a noção de sujeito na cabeça. Veja que eu estou desconsiderando por agora complemento nominal, complemento verbal, tudo que a gente estudou. Certo? Mas o sujeito eu quero que fique, porque é aquilo sobre o que eu falo. E o que vem depois é a informação que eu quero acrescentar. Então, olhe, quem é que não, quem é que teria? Quem é que teria? É o verbo aqui. O aparente sucesso do ajustamento externo brasileiro teria. Então, o ajustamento aqui é o sujeito. Tudo bem? Vocês vão escrever por extenso. Sujeito. Esse fato de que tal e tal é o sujeito. Certo? Tudo bem? Aqui, como adjunto adverbial, eu tenho o bastante, é o adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Certo? Modificando aqui o adjetivo evidente, tá? Aqui, olha, logo no início, então eu marcaria aqui no início, que é o adjunto que a gente está mais estudando, que é o adjunto adverbial de tempo, né? Adjunto adverbial no início, certo? Já teria os dois. Não precisaria procurar outros. Tudo bem, gente? Deixa eu ver se tem outro aqui mais no rosto, mais explícito.
Pronto, é isso. Finalmente, aqui, olha, outro adjunto adverbial. Todas as palavras terminadas em mente, mas não vale dizer o homem mente ou a mulher mente, tá? Essas palavras terminadas em evidentemente, claramente, finalmente, elas são os adjuntos adverbiais. Elas são advérbios, funcionam como adjuntos adverbiais. Certo? E os adjuntos adnominais, professor, tem 1 bilhão aí. Aqui eu tenho um substantivo, e já respondo a outra parte, olha, espaço. Essa palavra que está aqui especificando o espaço é um adjunto adnominal. Certo? Ok? Staff aqui é um adjunto adnominal. O é um artigo definindo staff. Então, todos os artigos. Gastos é um substantivo. SB. Certo? O os aqui é um adjunto adnominal definindo aí gastos. Tudo bem, gente? Tem uma pergunta geral a fazer sobre esse fragmento? Eu estou revisando mais uma vez. Alguma coisa dessas marcações que não esteja clara? Que vocês queiram que eu repita, que eu explique de novo? O que era para marcar? Vamos lá. 2 adjuntos adverbiais eu já marquei, 2 adjuntos adnominais eu marquei, 2 substantivos eu marquei, os verbos marquei vários, e um sujeito a cada período. Tá aí, é do mesmo livro de vocês. Digam pelo menos não, ou ao microfone, ou escrevendo ali. O nosso planejamento inicial não vai ter como ser vencido. A parte de tragédia vai ficar para a semana que vem, para outro vídeo. Vocês olham lá o material que está postado, tem uns vídeos bem interessantes do YouTube para vocês verem, e vocês vão estar preparados para a semana que vem acompanharem a aula. Aí eu faço mais intensífica e dedico os 2 tempos, que eu pretendia só um tempo para a tragédia. Semana que vem eu dedico os 2 tempos e vai dar certo, certo? Então, dúvidas sobre o conteúdo ou sobre a resolução? Hein, gente? Em negrito eu coloquei os verbos, marquei aqui, circulei os nomes de alguma coisa, que são os substantivos, certo? Faltou definir adjetivo, né? Lá em cima pede, mas aqui pede os adjuntos adnominais. Deixa eu dedicar mais uns minutinhos que nos restam para eu explicar isso aqui para vocês. Olha. Quando vocês copiarem e quando vocês forem fazendo a análise, vocês vão perceber que justamente o adjunto adverbial ocorre, não é apenas, mas ocorre de ele se relacionar com o verbo, dando a circunstância de tempo, por exemplo. Tá? Ocorre, por exemplo, de o artigo e o adjetivo fazerem a função de adjunto adnominal. A classe de palavra, o tipo de palavra artigo, o tipo de palavra adjetivo, vem ali perto de um substantivo, do nome de algo, e funciona como adjunto adnominal. Entenderam? O substantivo, ele funciona muitas e muitas vezes como sujeito. É uma função substantiva. Certo? Isso tudo é para vocês terem na cabeça de vocês as noções teóricas que vão ser fundamentais para que vocês, ano que vem, se deem bem. Se vocês pegarem um professor que cobre isso pesado, vocês vão ter provas bem difíceis. Então, aprendam, entendam isso. Eu estou dando todo o conteúdo várias vezes, que é para ano que vem vocês terem muita facilidade. Perguntas, turma? Observações? Deixa eu olhar o chat. Precisa colocar a fonte? Não, essas definições aqui em cima não precisa, não. Essas definições elas são tão divulgadas que eu vou saber se está certo ou está errado, porque substantivo, a palavra que dá nome às coisas, pode ser aos seres, aos países, enfim, aos sentimentos, entendeu? Sujeito, você pode colocar a definição que toda gramática tem. Isso é o guia. Isso é para vocês aprenderem a fazer uma tarefa como essa, entendeu? Se eu estou pedindo para você marcar um substantivo e um sujeito, você tem que ter o que é o sujeito na mão. Porque a tarefa é justamente, o principal aqui, é você desenvolver sua mente para você saber associar um conceito a um fato.
Isso é o que torna nós, que frequentamos escola, muitas vezes, não é sempre. Alguém pode não ir à escola e ter a noção de conceito na cabeça. Ou alguém pode ir à escola e não ter a noção de conceito. Ser meio vazio disso, não conseguir organizar a mente conceitualmente, certo? Nem fazer análise de algo. Tem tudo misturado e eu consigo distinguir coisas que são parecidas, mas que têm diferenças entre elas. O que essa tarefa, para mim, mais vale para vocês é para isso. Então, se você não tem o conceito na mão, para ir olhar o fato, marcar, analisar, você aprendeu nada. Eu pacientemente monitorei e resolvi junto 30, 40, 50 atividades, eu estou talvez exagerando um pouco, mas de pessoas que fizeram análise sem saber por que fizeram. Agora vão saber. O que é um substantivo? Por que eu marquei? O que é um sujeito? Por que eu marquei se disse que era sujeito? O que é um verbo? Por que eu marquei? O que é um adjunto adverbial? Por que eu marquei? Tem a internet todinha para pesquisar, enfim, todo quanto é livro para pesquisar. Mais alguma pergunta? Não precisa não, viu? Colocar referência. Se quiser colocar, entendeu? Segundo o livro fulano, sujeito é isso. Também está correto. Perguntas, eu analisei 2 fragmentos, eu vou colocar de novo aqui. Esse é o modelo. Esse é o modelo aí. Certo? Tudo bem? Vou começar a apagar aqui do modelo. Marquei aqui o sujeito, né? Marquei os verbos. Se tiver o verbo haver, vocês já dizem que é sem sujeito. Não precisa nem parar para analisar, não, certo? Estou dando essa orientação prática, né? Para vocês não quebrarem a cabeça. Vão no que nós estamos estudando. A parte sobre a qual eu falo algo. O quem do que o verbo indica, né? Quem é que estimulava? Quem é que se tornava? Quem é que teria? Eu vou encerrar o vídeo agora dizendo, nós estamos estudando sujeito, obviamente, predicado, complemento verbal, complemento nominal, adjunto nominal, agente da passiva, tantas outras coisas, né? Aposto, vocativo, eu só estou cobrando basicamente sujeito, porque o resto aí é tudo tranquilo demais, e enfim. É isso, gente. Eu vou parar a gravação. Valeu. Até a próxima.